A história começa naquele dia fatídico. Amanhã seria a véspera de Ano Novo e, como sempre, Kang voltou para casa depois de ser rejeitado por mais uma empresa. E, claro, sua irmã, como sempre, começou a repreendê-lo, perguntando por que diabos ele não conseguia um emprego e até quando ela teria que cuidar dele. Kang já estava cansado de tudo isso, ele estava deprimido e, para piorar, também estava bêbado. Sua cabeça girava, então ele foi direto para a cama, mesmo com sua irmã ainda reclamando. Deitado, começou a se perguntar por que era um perdedor e lentamente adormeceu, pensando que o dia seguinte seria melhor. Era meia-noite, véspera de Ano Novo, quando de repente uma voz arrepiante murmurou em seu ouvido, fazendo-o acordar assustado. A próxima coisa que ele soube foi que estava em uma sala branca infinita. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, palavras começaram a aparecer na frente de seus olhos. De repente, a mesma voz arrepiante deu boas-vindas a Kang e informou que o tutorial começaria em breve. Kang, incapaz de entender o que estava acontecendo, questionou se alguém o havia sequestrado enquanto dormia ou se alguém estava pregando uma peça cruel nele. O medo tomou conta, mas ele se lembrou de que estava dormindo. Essa realização trouxe algum alívio, ele devia estar sonhando. Pensando que estava apenas sonhando, Kang ficou feliz, afinal, ele já estava muito deprimido na vida real, então finalmente ter um sonho parecia uma pequena fuga. Mas, de repente, a mesma voz interrompeu seus pensamentos, dizendo que ele estava prestes a entrar no estágio 1. Para completá-lo, ele precisaria alcançar o ponto de destino no final da ponte. A voz também avisou que, se falhasse na tarefa, ele seria morto. Kang começou a entender a gravidade da situação, mas ainda não conseguia entender a qual ponte ou profundidade a voz se referia. De repente, ele foi teleportado para uma caverna escura. Ao olhar em volta, ficou chocado, notou o chão sob seus pés rangendo de forma ameaçadora. Na sua frente, havia várias pontes de pedra estreitas. Ele não estava sozinho, muitas pessoas estavam ao seu redor, mas logo abaixo deles, lava derretida borbulhava de forma ameaçadora. Um passo em falso e seria o fim. A visão da lava chocou Kang profundamente, ele não podia acreditar no que estava vendo. Era apenas um sonho, certo? Mas as sensações eram tão intensas que não parecia nenhum sonho que ele já tivesse tido. Começou a questionar a realidade da situação. Quem eram todas aquelas pessoas? O que estava acontecendo ali? Olhando em volta, ele viu que as outras pessoas pareciam tão chocadas quanto ele, todos estavam ali, confusos e assustados. Kang não pôde deixar de pensar, que tipo de sonho idiota é esse? Enquanto tentava entender tudo, uma voz familiar chamou seu nome. Kang se virou para a esquerda e, para sua surpresa, viu sua irmã na mesma ponte. Ela estava aterrorizada, chorando incontrolavelmente. Ver sua irmã naquele lugar estranho o chocou ainda mais, e a primeira coisa que ele disse para ela foi: "Por que diabos você está no meu primeiro sonho do ano? Isso é ridículo." Isso deixou sua irmã ainda mais chocada, e ela respondeu: "Eu deveria ser a que pergunta isso. O que meu irmão está fazendo no meu sonho?" Ela ainda estava assustada e confusa, começando a se perguntar se aquilo realmente era só um sonho, pois tudo parecia muito real. Mas Kang não estava disposto a ouvir os medos de sua irmã. Em um tom sério, ele disse: "Não haja como se fosse o seu sonho, porque claramente é o meu." Mas sua irmã ficou ainda mais furiosa e gritou de volta, perguntando se aquele realmente era o momento de discutir de quem era o sonho. O calor da lava e as sensações eram reais demais para ser um sonho, e a questão maior era: seria possível ter uma conversa tão natural assim em um sonho? Mas Kang, sendo meio bobo, explicou que o cérebro pode ser facilmente enganado. As pessoas sempre dizem que não sentem dor em sonhos, mas isso é uma mentira. Kang teve experiências em que parecia que ele realmente estava fazendo xixi, apenas para acordar e perceber que seu cobertor estava seguro. Ao ouvir isso, sua irmã ficou realmente irritada. "Parabéns, ótimo trabalho dizendo algo tão vergonhoso na frente da sua irmã." Mas Kang deu de ombros, dizendo que não importava, afinal, era o sonho dele. Com isso, ele começou a avançar, determinado a ver aonde essa experiência bizarra o levaria. Ao ouvir isso, Jui ficou chocada. Como seu irmão podia ser tão burro?
Ela perguntou para Kang para onde ele estava indo, e Kang, equilibrando-se lentamente, respondeu com um tom de deboche: "Você não leu a notificação do sistema? Claramente dizia que temos que ir para o outro lado da ponte para completar o nível." Ele continuou: "Bem, acho que, sendo meu sonho, uma NPC como você não saberia disso." Ao ouvir isso, sua irmã ficou ainda mais irritada por Kang chamá-la de NPC. Ela explicou que também havia ouvido a notificação, mas perguntou se Kang realmente não estava com medo e o que aconteceria se ele caísse dali. Kang ignorou as preocupações dela, chamando Jui de estúpida, pois, afinal, era apenas um sonho. Ele explicou que, mesmo se caísse e morresse, que diferença faria? Mas antes que Kang pudesse terminar sua frase, uma sombra surgiu à sua frente. Alguém, uma pessoa tentando avançar na ponte acima dele, escorregou e caiu. Kang observou lentamente enquanto a pessoa caía e depois a viu queimando na lava abaixo. Quando a alma infeliz caiu na lava, começou a gritar muito alto, queimando bem na frente de Kang e de sua irmã. O corpo da pessoa derreteu diante de seus olhos, com um cheiro podre de queimado, assustador para ambos. Ao ver isso, Kang pareceu perder o fôlego. Depois disso, ele e sua irmã não disseram nada por um tempo, eles apenas ficaram ali observando a pessoa morrer lentamente e de forma dolorosa. O rosto de Kang era algo digno de se ver. Depois de um momento, sua irmã perguntou: "O que você estava dizendo?" O rosto de Kang estava pálido. Ele tremia e tentava falar, gaguejando. Esse grito pareceu um pouco realista demais, né? Eu não estou com medo nem nada, mas... Ele estava tão assustado que mal conseguia falar direito. Vendo isso, sua irmã suspirou, se agachou e disse a Kang: "Se você está com tanto medo, então abaixe-se e rasteje para frente, como eu." Dito isso, ela começou a avançar lentamente. Kang estava claramente muito assustado, ainda tremia, tentando salvar sua imagem, dizendo: "Quem está com medo? Eu não estou com medo." Mas então ele pensou: a ideia de Jui não é ruim. Então decidiu se abaixar e rastejar. A cena mudou, mostrando que algum tempo havia se passado. Muitas pessoas tinham avançado, enquanto outras haviam caído, mas Kang e sua irmã ainda avançavam lentamente. Embora a irmã de Kang estivesse com medo, ela não demonstrava para seu irmão covarde. Ela perguntou a Kang o que ele achava que tinha acontecido com eles, se tinha alguma ideia. Kang, ainda em negação, insistiu que provavelmente era só um pesadelo muito realista. A irmã de Kang respondeu que ele ainda estava preso nessa ideia, ele já deveria ter percebido que esse não era o caso, certo? Kang realmente acreditava que um sonho tão realista podia existir? Ela continuou falando em um tom muito sério: "Definitivamente, tem algo acontecendo, algo que nem conseguimos imaginar, e, se morrermos aqui, talvez morramos na vida real também." Ao ouvir isso, Kang não conseguiu mais se segurar e começou a chorar alto. Por tanto tempo, Kang tentou ser forte, mas finalmente ele desabou. Ele gritou: Sua bruxa! Eu estava tentando o meu melhor para ignorar isso, então por que você continua trazendo isso à tona?" Ele estava paralisado de medo, com o pensamento de que, se morresse ali, poderia morrer na realidade. Isso o aterrorizou tanto que ele não conseguia se mover, começou a tremer incontrolavelmente. Vendo isso, sua irmã pensou consigo mesma que Kang devia ser o irmão mais pouco confiável do mundo. Finalmente, Kang apenas se deitou ali, paralisado pelo medo. Ele começou a tremer ainda mais, dizendo: "Vou só descansar aqui um pouco antes de continuar." Suas mãos e pernas tremiam de medo, mas ele tentou mudar de assunto, forçando um sorriso e dizendo: "Você sabe, ainda existe a possibilidade de que isso seja só um sonho e, talvez, quando eu acordar, tudo tenha desaparecido." Mas antes que Kang pudesse terminar seu pensamento, a mesma voz ecoou ao redor deles, anunciando que havia passado um tempo determinado desde o início do tutorial e que nenhum jogador o havia completado. Como resultado, a dificuldade aumentaria. Assim que a voz parou, um som alto de estalos começou. Ao ouvir isso, Kang e sua irmã ficaram muito assustados. De repente, a ponte atrás de Kang começou a se desfazer, não apenas a dele, mas de todos. Vendo isso, todos ficaram com muito medo e começaram a correr.
Metade das pessoas caíram enquanto corriam, enquanto a outra metade continuava, mas Kang, já apavorado, ficou ainda mais assustado e não conseguia se mover. Sua irmã se levantou e gritou para Kang: "Corra rápido, ou você vai morrer!" Kang finalmente conseguiu se levantar e começou a correr. Sua irmã estava à frente dele, e Kang vinha logo atrás, ainda muito assustado. Ele continuava repetindo para si mesmo: "Está tudo bem, a ponte não é tão estreita, se eu não tropeçar, vou chegar ao fim, apenas olhe para frente, concentre-se no caminho, continue olhando para frente." Dito isso, ele continuou correndo mais rápido que podia. Finalmente, depois de um tempo, viu o fim da ponte. Ao ver isso, sentiu uma onda de felicidade, pensou que, assim que chegasse ao fim, esse pesadelo acabaria. Mas, de repente, ele ouviu um som de estalo. Olhou para sua esquerda e viu que sua irmã também estava prestes a chegar ao fim, mas o teto acima dela estava desmoronando. Ele gritou para sua irmã em voz alta, mas era tarde demais. Nesse momento, algo dentro de Kang despertou, seu instinto de irmão entrou em ação, e ele pulou de sua posição. Ele pousou na ponte da irmã e, com uma explosão de velocidade, agarrou Ai, sem hesitar, pulou dali, determinado a salvá-la. Em seguida, vemos a ponte abaixo deles começando a rachar e, finalmente, Kang aterrissou no final da ponte. Se eles tivessem hesitado sequer um segundo a mais, teriam acabado. Antes mesmo que pudessem recuperar o fôlego, a mesma voz ecoou pelo ar novamente. Ela os parabenizou por completarem o primeiro estágio do tutorial, que é o primeiro de um total de 8 estágios. Ao mesmo tempo, a notificação informou que eles subiram de nível e despertaram temporariamente seus poderes, que serão totalmente despertados quando o tutorial acabar. Kang não deu muita atenção a essa notificação, ele apenas se deitou ali, soltou um suspiro de alívio e disse que não conseguia nem mover um dedo. Mas Jui, ela estava lendo a notificação do sistema com muita seriedade, curiosidade estampada em seu rosto. Mas Kang gritou: "Esquece isso! Você nem vai me agradecer por salvar sua vida." Jui murmurou casualmente um obrigado, mas Kang não pôde deixar de se sentir um pouco confuso. Apenas um obrigado casual. Sério? Jui, por outro lado, estava confusa. O que é esse status de despertar temporário? Na frente dela, estava a janela de status. Seu nível era 1, sua força era 7, agilidade 12, vitalidade 6, poder mágico 13, mas a parte mais interessante era sua habilidade, calma, que explicava por que ela estava tão calma nessa situação maluca. Mas quando Kang ouviu a palavra janela de sistema, ele se animou. É a mesma janela de sistema em que estou pensando. Mesmo estando exausto, ele de alguma forma conseguiu abrir sua janela de sistema. E, meu Deus, sua habilidade era a ressurreição. Mas antes que pudesse realmente verificá-la, ele acordou gritando, encharcado de suor. Ele ficou ali, em silêncio por um tempo, assimilando tudo e percebendo que estava de volta ao seu quarto. Era de manhã. Será que foi mesmo um sonho? Ele pensou. Depois de um tempo, foi revelado que uma notícia estranha havia se espalhado pelo mundo. Quase metade da população teve o mesmo sonho, de estar em cima de uma ponte de lava. E tendo que completar um certo nível fixo. O mundo inteiro está em caos, mas há uma coisa em comum: toda pessoa que teve o sonho estava entre 18 e 40 anos. Depois de um tempo, Jui entra no quarto de Kang gritando, e ambos, nervosos e em pânico, começam a tagarelar sobre o que aconteceu. Kang, mal conseguindo respirar, começa a fazer perguntas, dizendo que viu Jui em seu sonho, quase morreu, e menciona a janela de status. Jui, igualmente aflita, começa a fazer suas próprias perguntas. Eles discutem, e Jui menciona que estava prestes a morrer, mas Kang a salvou. Falam tão rápido que nenhum deles entende o outro. Jui finalmente perde a paciência e grita, "Deixe eu falar primeiro." Kang, já irritado, responde que foi ela quem interrompeu. É uma típica discussão entre irmãos, e continuam até desistirem e recuarem para lados opostos do quarto. Depois de um tempo, seus estômagos roncando de fome, decidem comer e então esclarecer as coisas. Enquanto comem, veem que a internet está agitada, com todo mundo falando sobre o fim do mundo, sonhos realistas, sonhos compartilhados.
teorias do apocalipse e tudo mais. Finalmente, conseguem conversar sem gritos e começam a perceber que o que experimentaram não foi só um sonho. Realmente se encontraram e conversaram de verdade. E isso não está acontecendo só em seu país, parece que pessoas do mundo todo tiveram o mesmo sonho. Kang leu uma notícia estranha. Aparentemente, quem morreu no sonho não morreu na vida real. De acordo com os relatos, 3 ou 4 de cada 10 pessoas morreram no sonho, mas nada aconteceu com elas na realidade. Mas Jui não está tão certa. Ela comenta que, mesmo sem morrerem, a experiência foi tão realista que, se tivessem caído na lava, a sensação de morrer teria sido tão intensa que poderia arruinar suas vidas. Jui até leu online que as pessoas que morreram nesse sonho acabaram internadas em hospitais psiquiátricos, tão traumatizadas ficaram. Continuam comendo em silêncio, mas, de repente, há um barulho alto lá fora. Kang vai verificar e vê puro caos. Pessoas enlouqueceram, estão roubando comida, algumas carregando cartazes religiosos e marchando pelas ruas, e outras convencidas de que o mundo está acabando. Ladrões e saqueadores estão saqueando tudo à vista. O mundo está em ruínas. Jui sabe que não pode ir trabalhar assim, e Kang, bem, não há como ele sair para procurar emprego. No fundo, Kang até fica meio feliz. Finalmente, ele não precisa se preocupar em encontrar um emprego e até começa a pensar que talvez o mundo realmente esteja acabando. Então Kang pergunta a Jui se ela tentou abrir sua janela de status no mundo real. Jui balança a cabeça, dizendo que não, mas ao abri-la, uma mensagem aparece dizendo que, em 4 anos, 364 dias, 17 horas, 3 minutos e 13 segundos, um desastre ocorrerá, um desastre que acabará com o mundo. Ao ouvir isso, Jui começa a entrar em pânico e pergunta: o que fazemos agora? Mas Kang apenas encolhe os ombros e diz: o mundo vai acabar em 5 anos, qual o sentido de estressar com isso agora? Melhor ficar em casa e tentar entender o que está acontecendo com esse tutorial. Jui acha que, por uma vez, Kang está falando algo com sentido. Enquanto isso, o mundo começa a se acalmar lentamente, a polícia começa a prender os ladrões e as pessoas voltam a uma certa normalidade. A noite cai, e todos vão dormir. Kang também adormece, mas assim que fecha os olhos, a mesma voz o dá as boas-vindas de volta. A voz pergunta se ele gostaria de ver a explicação e instruções para interferência básica. Kang, já irritado, diz: pula tudo isso e só mostra minha janela de status. O sistema obedece, mostrando sua janela de status. Kang ainda está no nível 1, com força 8, agilidade 9, resistência 8, poder mágico 14 e sua habilidade única é a ressurreição. Kang não sabe se suas estatísticas são boas, pois só viu as dele. A única coisa que se destaca é seu poder mágico, que é mais alto que os outros. Ele imagina que provavelmente será bom em magia, mas ao verificar sua habilidade única, ressurreição, fica chocado. Ele sorri e diz: isso parece uma habilidade overpower. Ao verificar os detalhes de sua habilidade de ressurreição, descobre que o rank de sua ressurreição é Z. Após 24 horas de sua morte, ele pode voltar à vida. Se o local da ressurreição não for especificado, ocorrerá no último local onde dormiu. No entanto, há uma penalidade: o nível de Kang diminuirá em 1, e todas as suas habilidades serão reduzidas em 50% por 24 horas. Porém, no tutorial, a penalidade de ressurreição não se aplica. Kang não se contém e começa a dançar, pensando: tenho uma habilidade de trapaça divina. Ele pensa consigo mesmo: finalmente vou poder sair dessa vida patética de perdedor. Mas ele não fazia ideia do que estava para acontecer. A cena muda e vemos Kang empunhando um grande martelo, tentando lutar contra um Goblin feio. Ele balança com todas as forças, tentando derrubar o Goblin, mas o Goblin desvia facilmente de seus ataques. O objetivo da segunda etapa é matar todos os Goblins, mas Kang não consegue derrubar nenhum. Depois de lutar com o Goblin por um tempo, finalmente o mata, mas só conseguiu porque lançou um ataque surpresa. O sangue do Goblin estava escorrendo de sua cabeça, e a mão de Kang tremia, seu corpo inteiro coberto de sangue repulsivo, e Kang não consegue acreditar: ele realmente matou alguém. A visão faz Kang ter vontade de vomitar. Ele se afasta lentamente, mas não percebe que alguém o está esperando.
um goblin pervertido observava, com a boca cheia de saliva. Kang se assusta ao ver o goblin à sua frente. Esse goblin não é como os outros. E armado com apenas uma arma de 70 centímetros de comprimento, não havia como Kong pará-lo. Kong começou a chorar enquanto o goblin facilmente desarmou Kang, jogando sua pequena arma longe com um único golpe. Mas o goblin forte não matou Kong imediatamente. Não, ele começou a brincar com o corpo de Kong lentamente, arrancando partes do corpo uma por uma. E Deus sabe o que mais ele fez com Kang. Eca, nem quero pensar nisso agora. Kong estava quase meio morto, chorando com lágrimas nos olhos. Mal conseguia manter os olhos abertos, seu corpo coberto de sangue enquanto o goblin o arrastava pelo pescoço. O goblin ria de Kang, que não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Por que eu tenho que passar por isso? Ele pensou. A dor em seu corpo era insuportável, como se estivesse no inferno. Kang ficou se perguntando por que o goblin simplesmente não o deixava morrer. Tudo o que ele conseguia fazer era desejar acordar desse pesadelo o mais rápido possível. Mas o sofrimento de Kong não terminou ali. Naquele dia, ele percebeu o quanto de sangue um corpo humano pode conter. Aquele goblin forte e perverso, depois de se divertir de maneira distorcida com Kong, o arrastou por horas, segurando-o pela gola, levando-o para algum lugar desconhecido. E durante todas aquelas horas, Kang suportou uma dor inimaginável, um sofrimento infernal insuportável. Finalmente, depois do que parecia uma eternidade, o goblin o arrastou até outros 3 goblins. Então, todos os 4 fizeram o que queriam com ele. A morte de Kang veio de perda de sangue e intensa tortura. Ele acordou em sua cama gritando como um louco, o que fez sua irmã, Juri, acordar. Ela estava irritada, frustrada, e entrou em seu quarto com um estrondo, repreendendo. Que porcaria é essa acontecendo de novo tão cedo? Por que você está gritando como um louco às 4 da manhã? E, para piorar, a cabeça de Jui estava doendo, e Kang não a deixava dormir. Mas quando Jui notou o pobre Kang, encolhido no canto da cama, envolto em um cobertor, tremendo como uma folha e arranhando as unhas como um louco, ela ficou chocada. Tudo que Kang conseguiu murmurar foi: Goblins, estou com medo, por favor, chega. Vendo isso, Jui ficou tanto chocada quanto confusa. Depois de algum tempo, Jui conseguiu levar Kang até a mesa de jantar, mas ele ainda estava tremendo incontrolavelmente. Sentado lá, ainda trêmulo, Kang contou tudo a ela, como havia morrido de hemorragia e o que lhe aconteceu do começo ao fim. Mas Kang não conseguiu contar à irmã o verdadeiro horror, que os goblins tinham se divertido com ele. Ele apenas contou o básico. Primeiro, que aquele goblin forte começou a arrancar todas as suas unhas, dos dedos das mãos e dos pés, uma por uma. Depois, ele esmagou todos os dedos de Kang. Mas não parou por aí, o goblin começou a arrancar os dentes de Kang um a um. Jui, ouvindo isso, não aguentou mais, tampou os ouvidos e disse que, se ouvisse mais, desmaiaria. Jui então compartilhou que ela também não havia completado o estágio 2, mas nada parecido com isso tinha acontecido com ela. Ela tinha morrido apenas com um susto de um goblin normal. Ela perguntou a Kang: é por isso que você estava chorando? Naquele momento, Kang se sentiu profundamente envergonhado por ter chorado na frente da irmã mais nova. Tentando se defender, Kang levantou-se na cadeira e gritou: por que você não passou por tudo isso? Você não consegue entender. Mesmo que o Mike Tyson estivesse aqui, ele gritaria mais alto que eu e provavelmente correria para sua mãe. Vendo o desabafo de Kang, Jui se acalmou e disse: tudo bem, eu estava só brincando para aliviar o clima, e parece que funcionou. Ela acrescentou: vendo você gritar assim, acho que agora você está bem. Então ela perguntou: mas você não acha que precisa ir ao hospital? Kang ficou confuso. Hospital? Ele perguntou. Jui explicou que notícias se espalharam pelo mundo sobre como pessoas que morreram em ataques de goblins neste nível ficaram tão traumatizadas que as unidades psiquiátricas estavam vendo 10 vezes o número usual de pacientes, mas ninguém havia se machucado tão gravemente quanto Kang. Kang, tentando salvar sua imagem, disse: eu não sou tão fraco. Sou um homem, e um homem não sente dor. Ao ouvir isso, Jui ficou envergonhada por ele,
mas então compartilhou uma boa notícia. Foi relatado que aqueles que morreram no tutorial não terão o sonho de novo no dia seguinte. Ao ouvir isso, Kang ficou eufórico e pensou, finalmente, vou conseguir dormir em paz esta noite. Mas será mesmo? Naquela noite, enquanto Kang ia dormir, a mesma voz o recebeu de volta. A voz disse que a habilidade especial de Kang, Ressurreição, havia sido ativada e que o tutorial começaria de novo para ele. Naquele momento, Kang sentiu seu mundo desmoronar, como se tivesse visto um fantasma. Parecia que o ar deixava seu corpo e ele começou a gritar, filho de uma cadela, quem fez esse sistema nojento? Finalmente, depois de 1 hora de desabafo, o sistema notificou que, como ele estava na zona do tutorial, ele não seria penalizado por morrer. Mas Kang estava completamente traumatizado, ele não dormia havia 8 horas, pensando que, ao acordar no mundo real, finalmente escaparia desse pesadelo, mas mesmo após 8 horas nada mudou. Ele, de fato, dormiu na zona do tutorial, mas quando acordou, ainda estava no mesmo lugar. Kang estava preso ali havia 2 dias e não conseguia encontrar uma saída. Ele percebeu que só havia um jeito de escapar, ou completar o nível ou morrer. Mas, se ele morresse, acordaria no dia seguinte para fazer tudo de novo. Esse pensamento o levou a uma quase crise nervosa. Depois de algumas horas aceitando sua realidade, Kang se levantou e viu várias armas à sua frente. Dessa vez, ele escolheu 2, uma besta para matar à distância e uma arma pesada para combate corpo a corpo. Ele se sentia confiante com a besta. Deixe-me mostrar a você, eu costumava ser um ótimo atirador quando criança. Com foco intenso, ele mirou na testa do Goblin forte, mas a flecha apenas roçou a bochecha do Goblin, nada aconteceu. O Goblin forte se virou, viu Kang e começou a babar. Kang sabia que, se esse Goblin o pegasse de novo, a mesma coisa aconteceria tudo de novo. Kang também tinha uma lança com ele, então ele a pegou e se preparou para lutar. Como a lança era uma arma longa, ele conseguiu matar um Goblin pequeno facilmente. Vendo isso, ele ficou empolgado, mas, assim que tentou puxar a lança do peito do Goblin, percebeu que estava presa nos ossos. Antes que Kang pudesse soltar a lança, o Goblin forte esmagou sua cabeça, matando-o instantaneamente. Kang acordou de novo, segurando o peito e ofegando, mas desta vez estava estranhamente feliz, pelo menos havia morrido com um único golpe e evitado a tortura. O terceiro dia chegou, e Kang se viu de volta no mesmo lugar. O sistema notificou novamente que o estágio 2 estava prestes a começar. A essa altura, Kang estava cansado de ouvir as notificações do sistema. Ele até ameaçou, se você disser isso de novo, vou destruir o sistema eu mesmo. Dessa vez, Kang não se apressou como um louco para matar os Goblins. Ele percebeu que era um perdedor patético e fraco comparado a eles. Ele se lembrou de assistir a vídeos de lutadores profissionais no YouTube. E decidiu tentar algo novo depois de assistir a esses vídeos. Ele se aproximou dos Goblins com um escudo e uma espada, mas, mais uma vez, foi morto com um único golpe. Kang acordou gritando novamente, e nesse ponto ele estava realmente enlouquecido. Ele segurou a cabeça e começou a gritar como um psicopata, jurando que, da próxima vez, mataria cada um dos Goblins. Ouvindo toda essa comoção, Jui veio verificar o que estava acontecendo, mas Kang continuava repetindo a mesma coisa, eu vou matar você, eu vou matar cada Goblin. Era como se o espírito de um caçador de Goblins tivesse possuído ele. Vendo tudo isso, Jui pensou consigo mesma que um parafuso na cabeça de Kang estava solto antes, mas agora todos eles tinham se soltado. No quinto dia, Kang percebeu que assistir vídeos no YouTube não era suficiente, ele precisava de experiência real. Então, na mesma caverna onde continuava reaparecendo, ele pegou sua espada e começou a praticar por horas, balançando-a repetidamente. Ele treinou incansavelmente, mesmo exausto, mas seu esforço valeu a pena. Depois de 1 hora balançando a espada, o sistema notificou que sua resistência havia aumentado em 1 ponto. Isso incentivou Kang a ir além de seus limites. Vendo isso, Kang ficou empolgado, mas desmaiou de exaustão. Frustrado, ele pensou, depois de balançar a espada por 8 horas, apenas 1 ponto de resistência aumentou? Isso é uma injustiça.
Então, ele se lembrou de que tinha um ponto de estatística adicional e o colocou em força. Agora, com um ponto extra em força e resistência aumentada, ele pensou que finalmente poderia derrotar o Goblin. Cheio de confiança, gritou enquanto avançava contra o Goblin novamente, mas, mais uma vez, o Goblin o matou com um único golpe. Kang acordou gritando mais uma vez. Nos próximos 10 a 15 dias, Kang retornou à zona de tutorial como um louco. Ele fazia exercícios, flexões, treinava com sua espada e aumentava suas estatísticas. Quando se cansava de treinar, deixava os goblins o matarem com um golpe para voltar ao mundo real. Mas tudo isso teve um impacto na mente de Kang. Ele estava à beira de um colapso mental quando o sistema notificou que ele havia adquirido a habilidade básica de esgrima no nível F. Vendo isso, Kang ficou surpreso. O sistema explicou que essa habilidade de esgrima era usada apenas por bandidos locais, mas era melhor do que nada. Kang não se importava com os detalhes, ele estava apenas feliz por ter adquirido uma habilidade. Embora tivesse treinado por horas, assim que pegou a espada, algo mudou nele. Seus olhos ficaram vermelhos e ele começou a gritar como um louco, tomado por uma raiva incontrolável. Ele gritou, "Hoje, vou matar todos os goblins", e sua voz ecoou pela caverna, cheia de uma mistura de raiva e desespero. Embora Kang tivesse passado mais de 15 a 20 dias na zona de tutorial, na realidade apenas 7 dias tinham se passado. Durante esses dias, Kang reuniu muitas informações. Primeiro, havia apenas 5 goblins na zona. 4 deles eram pequenos goblins que pareciam pedaços de frango, os quais Kang conseguiu derrotar um a um. O principal problema, porém, era o Goblin grosso e pervertido. Ele era forte, o que o tornava muito difícil de derrotar. Kang derrotou os goblins menores e agora estava cara a cara com o Goblin grosso. O Goblin atacou Kang com seu cutelo, mas Kang desviou o golpe com seu escudo. Kang havia mudado muito, agora ele conseguia ver os ataques dos goblins chegando e podia bloqueá-los e desviar deles com uma expressão séria. Kang desbloqueou sua habilidade básica de esgrima e tentou cortar a cabeça do Goblin, mas, mais uma vez, ele conseguiu apenas arranhar o rosto do Goblin. Ele já estava exausto por ter derrotado os outros 4 goblins, e agora, após lutar contra o Goblin grosso, estava quase esgotado, tremendo de cansaço. Sentindo a fraqueza de Kang, o Goblin grosso aproveitou a oportunidade, balançando seu cutelo e derrubando a espada de Kang para longe. Kang ficou surpreso, mas conseguiu desviar de outra tentativa do Goblin de cortar sua perna. Sorrindo, Kang pensou que esse Goblin realmente gostava de torturá-lo. Depois de lutar com ele tantas vezes, Kang havia memorizado o padrão de ataque do Goblin. O Goblin nunca tentava matar Kang de imediato, ele só queria capturá-lo vivo e se divertir torturando. Esse conhecimento deu a Kang uma pequena vantagem. Aproveitando essa vantagem, Kang rapidamente se abaixou e jogou lama no rosto do Goblin, fazendo-o gritar de dor enquanto a sujeira ardia em seus olhos. O Goblin gritou alto de agonia. Aproveitando o momento, Kang pegou uma grande pedra e esmagou-a contra a perna do Goblin com força, quebrando-a. O Goblin gritou de dor, agitando seu cutelo descontroladamente. Kang deu a volta por trás dele enquanto o Goblin ainda se recuperava do ataque. Quando o Goblin grosso abriu os olhos, já era tarde demais. Kang, gritando "Eu sou o mais forte! Eu sou inevitável", esmagou o rosto do Goblin com a pedra, fazendo sangue jorrar de sua boca e nariz. O Goblin grosso colapsou, seu corpo tremendo enquanto lutava para respirar. Kang estava exultante, se parabenizando pela vitória, mas o Goblin ainda não estava morto, ele estava inconsciente. O rosto de Kang se contorceu em um sorriso sinistro, seus olhos brilhando com vingança. Com um sorriso frio, ele sussurrou: "Vou torturar esse desgraçado tanto quanto ele me torturou." E, com isso, Kang torturou o Goblin até que ele estivesse morto. Assim que o Goblin morreu, o sistema parabenizou Kang por completar o estágio 2. Ele foi recompensado com 5 pontos de estatísticas adicionais e uma recompensa que permitia escolher qualquer arma de sua preferência. Kang abriu os braços, olhou para o céu e disse: "Este é o poder do Ser Supremo. Eu sou um deus", e então começou a rir como um maníaco. A cena mudou e vimos Kang de volta em sua casa, usando um avental e cozinhando na cozinha.
Apesar de ser uma grande coisa no tutorial, ele ainda era um fracassado em casa. Viver de graça na casa de sua irmã significava que ele tinha que acordar todas as manhãs e cozinhar. Kang disse a si mesmo que estava cozinhando em celebração por ter completado o estágio 2. Ele estava de bom humor, provando a comida alegremente, quando, de repente, com um ban, Jui entrou pela porta. Assustado, Kang queimou a boca com a comida quente. Jui, completamente chocada, perguntou se Kang realmente havia completado o estágio 2, mas antes que ele pudesse responder, um som alto ecoou pela terra, anunciando que o tutorial havia sido concluído. Aqueles que haviam completado o tutorial agora poderiam usar livremente suas habilidades no mundo real. Kang e Jui ficaram surpresos, mas sua surpresa não terminou aí. Outra notificação apareceu, afirmando que a masmorra estava sendo ativada e todo mundo começou a tremer. Jui e Kang correram para a varanda, e o que viram era inacreditável. Uma enorme e assustadora porta preta havia aparecido bem em frente à casa deles. O sistema explicou que aquilo era uma masmorra e apenas aqueles que completaram qualquer nível do tutorial poderiam usá-la. Essa masmorra havia surgido em todo o mundo. O sistema então exibiu uma contagem regressiva indicando que restavam 4 anos, 3 dias, 57 horas, 13 minutos e 51 segundos até a completa conexão com a dimensão Akin. Após a aparição da masmorra, o mundo inteiro mergulhou em caos. Kang e Jui decidiram ficar dentro de casa e procurar informações organizadas e confiáveis. Foi então que Kang descobriu que o tutorial ainda não havia terminado. Acontece que muitas pessoas haviam acabado de completar 18 anos naquele dia e tinham recebido o tutorial pela primeira vez. Isso significava que qualquer um que completasse 18 anos experimentaria o tutorial. O mundo estava enlouquecendo, mas Kang não estava prestando atenção a tudo isso, ele estava muito empolgado para abrir sua janela de status. Ele estendeu dramaticamente a mão e disse, "Janela de status, abra." Mas nada aconteceu por alguns segundos. Finalmente, a janela de status apareceu, mas indicava que o tutorial ainda estava em andamento, então Kang não podia usá-la ainda. Kang ficou confuso, mas então percebeu que havia um total de 8 estágios no tutorial. Já se passavam 8 dias desde que o primeiro tutorial começou para os outros, o que significava que eles o haviam completado e podiam usar suas janelas de status, mas devido à sua habilidade de ressurreição, Kang estava preso no estágio 2. Isso significava que até que ele completasse todos os 8 estágios, ele não poderia usar sua janela de status. Kang ficou muito triste ao perceber isso. Ele perguntou a Jui se ela havia encontrado alguma informação sobre o estágio 3 online. Jui explicou que o tutorial era tão difícil que muito poucas pessoas haviam alcançado o estágio 3 ou 4, e aqueles que o haviam completado estavam mantendo as informações em segredo. Eles não queriam que outros ganhassem poder tão facilmente. Mas Kang, exibindo seu corpo e bíceps, disse, "Eu não preciso dessas informações de qualquer forma, eu sou um gênio e vou completar o estágio 3 assim, do nada." Mas será que ele realmente conseguirá? Vamos ver. A cena mudou novamente, mostrando uma bela noite com uma lua brilhante. À luz da lua, um líquido dourado e delicioso estava caindo como uma cachoeira. Aconteceu que não era uma cachoeira, mas sim um homem tribal urinando, e aquele xixi estava caindo diretamente no rosto de Kang. Kang estava sentado quieto em um traje ghillie, e o homem tribal estava urinando em sua cabeça. A urina escorria lentamente pela boca de Kang, e sua mente se encheu de raiva. Então voltamos 10 horas em um flashback, quando Kang chegou pela primeira vez ao estágio 3. Assim que pisou neste novo estágio, o sistema o cumprimentou e anunciou que o nome do estágio era Teste de Paciência e Resistência. Em qualquer situação, a condição de conclusão era que Kang precisava matar um chefe Jiran sem que ninguém soubesse. A condição de falha, morte. Quando Kang olhou para si mesmo, percebeu que estava vestindo um traje ghillie. Após avaliar sua situação, ele percebeu que se tratava de uma missão do tipo assassino. Ele nunca havia ouvido falar de um monstro chamado Chefe Jiran, então seu primeiro passo era encontrá-lo. Mas antes de iniciar sua missão, Kang queria verificar quais recompensas ele havia ganhado no estágio 2. Ele abriu sua janela de status e viu que havia subido de nível, passando do nível 2 para o nível 4.
Sua força e agilidade estavam ambas em 10, resistência em 11 e magia em 14, com um ponto de atributo adicional de 7. Não apenas isso, ele agora tinha 3 habilidades: esgrima básica, técnica de escudo básica e técnica de besta básica. Ao ver isso, Kang ficou impressionado e gritou: "Eu sou tão rico!" É exatamente assim que uma janela de status deve parecer. Mas a felicidade de Kang não durou muito. Assim que ele abriu os detalhes de suas habilidades de escudo básico e de besta básica, viu que eram praticamente inúteis. A habilidade de escudo era boa o suficiente para bloquear crianças locais de o incomodarem, e a habilidade de besta só poderia matar pequenos marginais. O entusiasmo de Kang rapidamente se transformou em aborrecimento. Então ele se lembrou de que, por ter completado o estágio 2, havia recebido uma arma como recompensa. Ele abriu ansiosamente seu inventário e encontrou uma espada. Clicando nela, ele puxou uma espada brilhante de seu inventário. Kang admirou a espada, sentindo-se muito legal e poderoso. Ele pegou a espada na mão e começou a rir como um louco, dizendo: "Isso é tão incrível! Eu sempre quis segurar uma espada assim." Mas o sistema, sempre estragando a diversão, notificou-o novamente: "Isso é apenas uma espada longa e esfarrapada." A empolgação de Kang se transformou novamente em irritação, e ele saiu bufando. Enquanto Kang seguia em frente, ele narrou para si mesmo que Charles Atok era um atirador lendário que havia conseguido assassinar um general a 1.400 metros de distância. Depois de rastejar por 3 dias, Kang o respeitava muito. Kang havia rastejado por 10 horas e finalmente chegou a seu destino, uma aldeia guardada por pessoas tribais, com tambores batendo ao fundo. Ele começou a pensar em como matar o chefe. Havia muitas pequenas cabanas, mas Kang presumiu que o chefe estaria na maior delas. Nesse momento, um guarda se aproximou lentamente de Kang, mas Kang não o notou. Depois de rastejar na grama por 10 horas, Kang havia feito xixi, deixando suas calças pegajosas e fazendo a grama grudar em seu corpo. Insetos o picavam e a água da chuva o encharcava até a bunda. Kang estava imerso em pensamentos quando, de repente, o guarda apareceu diante dele. O ar parecia sair dos pulmões de Kang ao perceber que ele poderia ser pego. Kang olhou para cima e lá estava um grande e forte guarda, musculoso, olhando diretamente para ele. Kang pensou que sua missão tinha terminado, mas o guarda lentamente levantou as calças e começou a urinar diretamente na cabeça de Kang. O guarda, alheio à presença de Kang, simplesmente veio para urinar na grama, sem perceber que alguém estava escondido ali. A urina continuava escorrendo, gotejando lentamente na boca de Kang. A cabeça de Kang estava explodindo de raiva, seu corpo tremendo de fúria, mas ele sabia que precisava ficar calmo, precisava suportar essa humilhação. "Eu tenho que suportar", ele continuava se dizendo, "não importa o que aconteça, eu tenho que suportar." O sistema havia dito que isso era um teste de paciência e resistência, e Kang estava fazendo o seu melhor para se manter firme, mas então o guarda começou a brincar com sua urina, deixando-a espirrar no rosto de Kang. Isso foi o suficiente, foi a gota d'água. A corda da paciência de Kang estourou. Ele saltou gritando e começou a correr atrás do guarda, gritando: "Vou cortar seu pipi." O guarda se virou em choque ao ver o rosto de Kang ainda coberto de sua urina. Kang, gritando como um animal, avançou contra o guarda com sua espada em mãos. Em um golpe rápido, ele matou o guarda, cortando-o limpo ao meio. O corpo do guarda caiu no chão, e Kang sorriu de satisfação, mas suas ações alertaram os outros guardas, que rapidamente cercaram Kang, mais de 100 deles. Kang ficou ali, percebendo que realmente havia estragado tudo, então decidiu sair com estilo. Pensou: "Aproveitarei para dizer a frase que sempre quis tentar." Kang gritou com todas as suas forças: "Venham até mim, seus filhos." Os guardas avançaram contra ele, mas por causa de seu grito, o sistema notificou Kang de que ele havia adquirido uma nova habilidade: Rugido de Leão da Raiva. Ninguém sabia que habilidade era essa, mas o que estava claro era que todos os guardas despedaçaram Kang e o alimentaram aos animais. No dia seguinte, Kang estava furioso. Ele pegou seu traje de gire na mão e gritou: "Vou matar todos, um por um."
Seu grito era tão intenso que o sistema o notificou de que seu rugido de leão da raiva havia sido aprimorado para a degradação. Essa nova habilidade permitia que ele reduzisse os stats e a moral dos inimigos ao redor e removesse todos os debuffs sobre si mesmo. Então, vemos Kang jogando seu traje de Gile para o ar e gritando: "Vou matar cada um de vocês, malditos bastardos", antes de correr em direção aos guardas. Na última vez, Kang havia passado 10 horas escondido nos arbustos, observando que de manhã os guardas se dispersariam para ir caçar. Isso significava que era mais fácil derrubá-los um por um pela manhã. Armado com esse conhecimento, Kang começou a eliminá-los um por um, abrindo seu caminho para a tenda. Em um momento, Kang estava dentro da tenda, seu rosto contorcido em um sorriso sinistro. Ele sussurrou: "Estou aqui, seu bastardo, chefe Gera", mas o que viu a seguir o deixou louco. Dentro da tenda estava um chefe gordo e feio, sentado confortavelmente, mas ao lado dele estavam 2 magos ativando feitiços com um único comando do chefe. Os magos lançaram seus feitiços sobre Kang, que de repente se sentiu preso, como se a gravidade ao seu redor tivesse aumentado 10 vezes. Ele não conseguia se mover, estava preso. Kang não entendia como sair daquela situação até que se lembrou de seu rugido de leão da raiva. Respirando fundo, ele gritou: "Morra, seu gordo feio!" O debuff foi retirado instantaneamente, e até o chefe ficou chocado. Kang não perdeu um segundo, avançou contra o chefe com um sorriso satisfeito no rosto e declarou: "Eu sou inevitável", antes de fatiar o chefe ao meio. Com isso, o sistema notificou-o de que ele havia completado o estágio 3 do tutorial. Kang havia ganho uma nova habilidade, Regeneração Física, que era de rank B como recompensa clara, e porque Kang havia completado o estágio 3 no menor tempo possível, estabelecendo um novo recorde mundial, ele ganhou uma recompensa adicional, um título, a Liga Imortal, que aumentaria seus stats em 1. Kang pausou por um momento, pensando: "Eu completei o estágio 3 em apenas 2 dias. Ele tinha levado semanas para completar o estágio 2, e todos sabiam o quanto ele havia se atrapalhado no estágio 1. Eu realmente sou um gênio?" Ele ficou muito feliz, imaginando que se continuasse a passar pelos estágios a essa taxa, completaria o estágio 4 em apenas alguns minutos. Começou a fantasiar sobre si mesmo como um cavaleiro lendário, em cima de um dragão abatido, mas a realidade rapidamente o alcançou. Um mês havia passado e Kang ainda não havia completado o estágio 4. Uma manhã, enquanto cozinhava e assistia ao noticiário, Kang de repente acordou gritando Jui. Sua irmã nem ficou surpresa, isso havia se tornado uma rotina. Ela suspirou e murmurou: "Lá vai ele de novo com suas o ponto." Ela desligou o fogão a gás e comentou que, se Kang continuasse acordando gritando assim, os vizinhos pensariam que ela o estava matando todas as manhãs. Jui perguntou a Kang o que aconteceu hoje. "Você escorregou, bateu a cabeça em uma pedra e morreu?" Ela estava claramente zombando dele, mas então vimos uma perna muito grossa saindo do quarto de Kang. Em voz alta, alguém gritou: "Eu completei, seu idiota!" Jui, ainda meio adormecida, mas então viu Kang, seu corpo todo envolto em uma aura, gritando: "Eu sou todos vocês!" Jui não levou as palavras de Kang a sério a princípio, mas quando ele entrou na luz, ela ficou chocada, aturdida e confusa. Ela não conseguia falar por um momento, mas então gritou: "O que aconteceu com você?" Na frente dela estava Kang, seu corpo agora inchado e 2 vezes o tamanho que costumava ser, músculos salientes, sua estrutura inteira tendo se tornado 10 vezes maior. Depois de um tempo, vemos Jui confusa e aturdida, sentando-se para tomar café da manhã com Kang. Ela não pôde deixar de perguntar: "Como você se tornou assim, Kang?" Kang, claramente muito irritado e frustrado, respondeu: "Esse tutorial não me deixa viver em paz, transformou minha vida em um inferno." Jui, ainda sem entender completamente, disse: "Tudo bem, mas dia após dia você está começando a parecer mais um criminoso." Kang, com um toque de sarcasmo, brincou: "Uau, obrigado, minha irmãzinha acha que eu pareço um criminoso." E assim, os dois caíram em sua típica discussão de irmão e irmã. Depois de um tempo, com uma expressão séria, Kang explicou que o estágio 4 não era tão difícil quanto parecia. O tema do estágio 4 era liderança. Ele começou:
Tudo que eu tinha que fazer era liderar um grupo, entrar na masmorra e destruir seu núcleo. Simples, certo? No início, os membros de seu grupo pareciam gentis e prestativos, mas logo começaram a discutir, brigando sobre quem seria o líder, como os recursos seriam gerenciados e quem ficaria com os itens. De alguma forma, Kang conseguiu convencer a todos e assumiu a liderança. Após completar o estágio 3, ele havia adquirido a habilidade de regeneração corporal intermediária, uma habilidade de grau B que permitia que cortes, queimaduras ou fraturas se regenerassem automaticamente usando mana. Isso facilitou para ele liderar o grupo. Jui, curiosa, perguntou: se tudo estava indo tão bem, por que você demorou um mês para completar o estágio 4? Ao ouvir isso, o humor de Kang mudou. Ele ficou deprimido e não disse nada por um momento. Então, com uma voz profunda e frustrada, disse: os problemas começaram naquela noite. Toda vez que eu dormia, meus supostos membros do grupo me matavam enquanto eu dormia. A voz de Kang ficou mais alta enquanto ele lembrava dos eventos. Aqueles bastardos deviam revezar a vigia, mas toda vez que eu ia dormir, apesar de tudo que fiz por eles, algum membro do grupo me matava enquanto eu dormia. Isso aconteceu repetidamente com Kang durante um mês inteiro. Ele gritou tão alto em sua frustração que derramou comida na cara de Jui. Jui, limpando o rosto com raiva, gritou: coma primeiro, depois fale, seu maldito louco.